Olá, este é o Conexão. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você sabia que a andropausa atinge cerca de 30% dos homens que têm entre 40 e 55 anos? Isso são dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Você conhece quais são os sintomas? Acha mesmo que é o mesmo que a menopausa? Nós vamos tirar algumas dessas e outras dúvidas com o Ricardo Oliveira, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu estou bastante contente com essa conversa, porque a gente fala muito sobre a saúde da mulher, né? Inspira muitos cuidados, assim como a saúde do homem, mas normalmente a gente fala muito sobre a mulher, talvez porque eu seja mulher também, né? Mas é legal a gente poder falar sobre a saúde do homem e sobre essa questão que envolve muito a masculinidade, né? E eu gostaria de começar conversando, doutor Ricardo, falando sobre essa questão da andropausa, esse nome, e porque há um movimento aí falando até em relação a esse nome, está caindo em desuso? É verdade, já há alguns anos que esse termo vem sendo substituído pelo termo de disfunção androgênica do envelhecimento masculino. É longo o nome, né? Pra gente decorar. Mas tem uma sigla que facilita, DAEM. Então, na realidade, diferente do que acontece com a mulher, onde existe uma redução abrupta da função sexual, hormonal, digamos assim, por volta dos 50 anos, no homem isso não acontece. Esse declínio se dá de modo gradual ao longo dos anos e também não acomete a totalidade dos homens. Então, existe uma diferença bastante grande entre os sexos em relação a essa questão. A gente já até fez essa comparação com a menopausa. A gente pode fazer essa comparação mesmo? Já começou a falar que já tem essa diferença aí, que não existe uma pausa, né? Eu acho problemática essa comparação com a menopausa, porque, claro que ambos os quadros têm a ver com uma redução hormonal, né? No caso da mulher, muito abrupta e muito violência, uma certa falência ovariana, né? Que leva à perda de produção de progesterona, de estrogênios, e no caso do homem, a andropausa estaria associada também a uma redução mais crítica nos níveis de testosterona. Mas há uma diferença fundamental, porque isso que se dá abruptamente na mulher, no homem é uma coisa gradual e que um percentual grande de homens, assim, 50% de homens com 80 anos, não vão ter andropausa, não vão ter nunca andropausa. Nisso aí então, vocês saem na frente até, né? Se a menopausa é algo presente na mulher de qualquer maneira, a andropausa é alguma coisa que pode acontecer ou não. Em acontecendo, é fundamental que se faça o diagnóstico. E por que não acontece com todos os homens? Isso depende. Já se sabe? Por exemplo, a função ovariana, ela tem data para começar, né, por volta de entre 8 e 10 anos na menina, e data para terminar. Porque existe um número limitado de óvulos e tudo mais, que isso vai terminar. Isso é na média em 400 mil, então vai terminando ao longo da vida. No homem, a função testicular, ela persiste. Ela vai reduzindo ao longo dos anos, marcadamente após os 45, 50, 60, mas você consegue manter uma produção residual. Não existe uma causa específica, não que eu saiba, mas existe essa diferença bem marcada entre as gônadas masculina e feminina. Alguns desses sintomas, essa questão de massa muscular e tal, pode também ser associada realmente ao envelhecimento? O Carlos tocou muito bem, né? A questão do déficit de testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Mas, na realidade, a maioria dos sintomas eles são inespecíficos, né? Então, fadiga, cansaço, diminuição da função erétil, são coisas que se confundem com o próprio envelhecimento. Sim. Então, muitas vezes, o paciente não procura diretamente o endocrinologista, então pode ir inicialmente no psicanalista ou outras especialidades, no ortopedista, no próprio geriatra. Então, muitas vezes isso não fica bem marcado. Então, é importante que médicos e profissionais de saúde saibam, tenham conhecimento dessa entidade clínica, para que diante da suspeita clínica, através dos sintomas, porque o paciente não vai trazer esse diagnóstico. Eu estou com suspeita de andropausa, não é assim que funciona. Ele vai jogar uma série de sintomas inespecíficos, redução de libido, perda de força muscular, redução de massa muscular, sintomas depressivos. E aí, com esses dados, é importante que o profissional da área de saúde avente essa possibilidade. E aí, com isso, a dosagem de testosterona no sangue é o principal parâmetro para se fazer o diagnóstico quando existem suspeitas clínicas. Então, o diagnóstico é o exame, depois de relatados esses sintomas, o exame de sangue é o que chega ao diagnóstico. O diagnóstico do DAEM, que é a disfunção androgênica do envelhecimento masculino, se dá na presença de níveis baixos sanguíneos de testosterona, concomitante à presença de sinais clínicos. Então,
Não adianta ter só sintoma e não adianta ter só baixa de testosterona. Tem que haver a combinação dessas duas situações. Tá. Agora falando sobre como que eles chegam por exemplo, procurando uma psicanálise e tal. Eles chegam relatando esses sintomas, por exemplo, como o senhor disse, né, da depressão e tal. Eles conseguem saber que isto tem a ver com seus hormônios ou eles acham que tem a ver com uma questão de cansaço, do estresse? Olha, inicialmente, eu acho que nem eles, nem nós, assim, podemos saber que isso tem a ver com a questão hormonal. Isso é uma questão que vai ser fruto de uma investigação, né? E eu acho que é importante para o médico ter uma abertura inicial para contemplar todas as possíveis causas que possam levar a essa sintomatologia, principalmente as questões ligadas à sexualidade, né? Que são a questão da perda de libido, diminuição de libido, dificuldades de ereção, né? De ejaculação, quer dizer, então como poder escutar, pensar e avaliar ao que esse tipo de sintoma poderia estar relacionado. Até porque isso acontece muitas vezes no momento onde o homem, o ser humano, o homem e mulheres, estão passando por problemas assim, vitais, às vezes muito importantes, né? De crise de meia-idade, de uma série de questionamentos em termos familiares, em termos sociais, em termos profissionais, né? De inserção no trabalho, a saída dos filhos de casa, quer dizer, o próprio repensar a vida, os ideais, aonde se chegou, aonde não se conseguiu, né, chegar, que tipo de planejamento você vai fazer para o futuro. Quer dizer, é um momento assim de uma certa crise vital, não é? Que pode gerar uma série de manifestações, inclusive sexuais, de impotência, de dificuldades sexuais, ou essas outras manifestações psíquicas. E, doutor Ricardo, os homens procuram um médico? Eles dizem, olha, realmente eu estou tendo, por exemplo, impotência sexual. Ele consegue chegar e falar isso numa boa? Olha, procuram, mas não na sua totalidade. Não. Então, tem pacientes que vêm ao médico justamente para isso. Doutor, eu estou com diminuição da ereção. Doutor, eu estou com diminuição do desejo sexual. Mas existe também uma boa parcela dos pacientes que não traz isso ativamente na consulta, que isso deve ser buscado pelo profissional médico, né, durante a anamnese. Porque muitas vezes fala-se de dor no joelho, de dor no peito, de várias questões orgânicas e esquece de aventar, de indagar sobre a questão da esfera sexual, que é tão importante quanto todas as outras. Porque, assim, entre as mulheres existem ainda muitas que têm essa questão do tabu, de falar de sexualidade. Por isso que eu estou perguntando, em relação aos homens, os senhores percebem isso nos consultórios também? Existe ainda tabu? Existe a questão do machismo? Existe tabu, mas eu acho que isso tem melhorado. O Carlos pode comentar também sobre isso. Hoje, essa questão da sexualidade vem sido trazido mais à tona, os pacientes falam de modo mais ativo sobre isso, mas não em sua totalidade. Então, o médico tem que estar atento a isso. Isso é particularmente importante, né, quando o paciente se depara com um profissional do outro sexo, né, com a médica. Muitas vezes a pessoa de mais idade não sente abertura para falar a respeito de sexo com uma médica, por exemplo, mais jovem do que ele. Mas isso são tabus que devem ser quebrados e a gente trabalhar isso. Com certeza. A questão do tabu, o senhor percebe? Então, percebo, mas como o Ricardo falou, assim, de uma maneira bastante reduzida, muito mais reduzida do que já foi, até porque de alguma maneira a gente vive um momento onde, pela própria longevidade muito maior, né, tanto de homens quanto mulheres, principalmente as mulheres vivem mais que os homens, mas a questão assim de como é essa vida depois dos 50, dos 60, que era quase que um marco assim de uma entrada numa velhice recolhida, né, e um pouco fora do circuito da vida, isso tem sido quebrado a cada instante, né? Com a ideia da terceira idade. Cada vez menos, né? Como uma idade de vitalidade, de usufruir da sexualidade, das relações amorosas, né? De ser uma idade produtiva, profícua. Quer dizer, tudo isso faz com que tanto homens quanto mulheres e a própria mídia faça com que esses temas, antes que eram muito tabus, passe a circular e façam com que as pessoas percam as inibições que tinham antes para tocar nesses assuntos. Bacana. Olha só, no Fora do Ar eu estava conversando aqui com os doutores sobre essa questão de que toda vez que a gente procura no Google, né, assuntos relacionados exclusivamente às mulheres, a gente encontra diversos relatos na internet, grupos de apoio, youtubers, mas para falar de assuntos relacionados exclusivamente aos homens, este número de manifestações na rede é bem menor, mas eles existem. A gente encontrou e vai mostrar para vocês agora um trecho do vídeo publicado pelo Dr. João Borzino, que é um terapeuta sexual que tem um canal no YouTube. E nesse vídeo ele fala de algumas das causas para a queda da libido masculina. Vamos assistir. Vamos lembrar também que existem drogas e medicamentos que alteram, que diminuem a libido, né?
Das drogas ilícitas, vamos lembrar que todas diminuem a libido. Cocaína, heroína, LSD, maconha, álcool, essas bolinhas aí, anfetaminas, êxtase, MD, tudo isso leva à diminuição de libido, seja no uso agudo, ou seja, dias depois o indivíduo está com a ressaca daquilo, ele diminui a libido dele, ou pelo uso crônico, ele nunca tem libido, ele nunca manifesta. Aí a gente viu o canal do Dr. João tem um montão de vídeo, um montão de assunto e muitos comentários masculinos. O que vocês acham, Dr. Carlos? Você acha que esse tipo de espaço é um espaço importante também para falar? Porque enquanto mulher, poder entrar na internet e ver um montão de mulheres falando sobre questões que talvez passem comigo, me dá um certo conforto, me ajuda a me dar informação. Você acha importante esses espaços? Eu acho esses espaços fundamentais, quer dizer, são muito... Tem sites, canais e uma série de referências que a gente pode ter que são muito importantes, que esclarecem, que tiram a sensação da pessoa estar sozinha num certo barco, né? Ela vê que aquilo acomete outras pessoas, que é normal a pessoa poder passar por certas crises e questões do decorrer da vida, né? E principalmente do processo de envelhecimento. E isso traz uma certa saída de uma certa... um conforto, uma saída de um certo recolhimento. Agora, ao mesmo tempo, tem muitas coisas no YouTube que são muito também questionáveis, né? YouTube, internet e tal, quer dizer, informações às vezes precárias, né? Então a gente tem que fazer sempre um rastreamento, uma garimpagem para ver aquilo que realmente vale a pena. Tem que ser inteligente, mas, no geral, é uma troca de informações que facilita muito a vida das pessoas. Sim. Não sei o que o Ricardo acha Não, quanto a isso. concordo inteiramente, né? E a gente está vivenciando a era das fake news, né? Então não é tudo que a gente lê que pode acreditar. Mas eu tento utilizar essas mídias e essas informações ao meu lado. Então eu oriento o paciente, olha, procure o site Sociedade Brasileira de Endocrinologia, lê a respeito, se eduque a respeito, porque a informação ela é amplamente disponível. Então acho que a gente tem que utilizar e talvez guiar o paciente aonde ele procurar. Porque o Google é o mundo, né? É o mundo, é verdade. Tem muita coisa boa e muita coisa também que não vai fazer bem para você, né? Agora a gente já viu um trechinho de um dos vídeos do Dr. João, mas vamos conversar agora com ele. Felizmente ele pode arranjar um tempinho para conversar com a gente. Olá, Dr. João, o senhor me escuta bem? Escuto bem, aqui está tudo perfeito, querida. É um prazer estar aqui com vocês todos. Ah, que ótimo. Muito obrigada por nos atender nesse momento. Eu queria começar, na verdade, sabendo um pouco mais sobre você. Por que você decidiu ir para o YouTube? Querida, eu decidi para o YouTube porque, acompanhando as tendências atuais, uma forma de ter mais... do indivíduo que tem a dúvida ter mais acesso. Porque o indivíduo que tem um problema sexual, problema de sexualidade... até um problema de saúde mental, etc e tal, ele não sai comentando e perguntando para os outros. Então fica difícil, ele não encontra orientação. E a gente percebeu, né, eu percebi, que a busca lá na madrugada, né, no Google, etc., por informação, era algo que estava explodindo. Porque ele encontra no computador e na internet a proteção que ele tem de se sentir, como se diz? Anônimo, talvez? Exatamente, se sentir anônimo, dele não se sentir invadido e nem estar se expondo, né? Porque até mesmo para chegar numa farmácia para pedir um Viagra, né? Você está entrando, né, ali para pedir um sildenafil, qualquer comprimido, você está dando as caras, né? É muito complicado. E a gente sabe Doutor João... Você fala para todo mundo, né, homens e mulheres, mas o seu foco são os homens, né? O senhor acredita que faltavam pessoas realmente na internet com esse conhecimento aí, como você tem, dos consultórios, levar esse tipo de conhecimento também para a internet? Porque conforme a gente conversou aqui, tem muita informação também que acaba não ajudando, né? Sim. Isso até indigna um pouco, para falar bem sinceramente. Como os colegas já estavam introduzindo isso, a medicina sexual ela é bastante negligenciada dentro do próprio meio médico. É algo que anda muito pouco, evolui muito mal aqui no Brasil e teve uma escola meio difícil, tem uma escola meio difícil ainda. Então, assim, você vê crescer a informação de má qualidade, sem referência, como eles estavam falando, sem embasamento científico, sem nada. Então, a gente tenta trazer, né, o que eu tento trazer é
um pouco mais de luz para esse pessoal que está aí procurando e está ouvindo gente vendendo uma medicina sexual bastante corrompida. Entendi. Né? E doutor, o que mais que chega assim de dúvida para o senhor ali? Eu vi que tem muitos comentários, os seus vídeos têm muitos comentários de meninos, homens e meninos, né? O que mais chega? Quais são as principais questões? Por incrível que pareça, as principais questões que chegam para mim são questões referentes a como engravidar, como impedir a gravidez, como evitar a gravidez, muitas vezes como conseguir a gravidez, como se usa um preservativo, se o preservativo... mitos ainda que a gente desacredita em existir nessa época de tanta mídia, de tanta informação, como, por exemplo, se espermatozoides atravessam o látex de um preservativo, né? Se encostar uma roupa, né? uma roupa íntima que esteja tomada por espermatozoides na roupa da outra pessoa, isso engravida, quer dizer, coisas que um universo que a gente mal imagina. Vários mitos, né, acredito. E sobre a andropausa, já chegou alguma coisa para o senhor, assim, as pessoas mais velhas perguntando? Sim, as mulheres perguntam muito da menopausa, das mulheres, né, e alguns homens, não numa quantidade muito grande, uma quantidade bastante intermediária, chegam a comentar isso, porque o que existe é um mito da virilidade, né? O indivíduo ele não sabe envelhecer e ele está programado desde que ele nasceu para perder a virilidade com a idade, o que não é verdade. A realidade sexual que se vive é muito diferente da realidade sexual verdadeira. Vivemos aquela que compramos, né? Então, as perguntas vêm exatamente disso, em cima da testosterona. Parece que a testosterona seria algo mágico, o santo graal da função sexual masculina, né? E não é. Né? O que é entendido é o seguinte, a função sexual masculina, principalmente a libido, que é o mais correlacionado à função da testosterona, ela é muito variável para os indivíduos, porque só para você entender o range que vem no exame, entre 300 e 800. Você tem de unidades de testosterona. A variação, então, né? A variação é muito grande. Sim. Porque tem uma variação durante o dia, uma oscilação durante o dia bastante grande, mas o registro antes dos 30 anos é aquilo que traz para a gente da realidade de testosterona daquele indivíduo. E a gente não tem, porque não significa que um indivíduo que tem 800 de testosterona tem mais libido do que um que tem 300. Porque essa testosterona tem que funcionar nele. Essa questão de informação realmente é o que a gente sempre acaba encontrando aqui, né? A gente precisa cada vez mais disseminar a informação, porque coisas que às vezes a gente acredita que já estavam determinadas, já estavam ensinadas, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? E esses canais do YouTube acabam sendo realmente uma dessas soluções. Eu quero muito agradecer a sua participação, doutor João. Muito obrigada, viu? Volte sempre aqui e nós estamos acompanhando as suas publicações lá no canal. Muito obrigado, espero que acompanhe sim, eu agradeço a todos. Um abraço. Um abraço. Essa questão que ele trouxe, eu gostaria de falar um pouco, essa questão do envelhecimento. Você concorda com isso que ele falou, que a gente a gente ainda não sabe lidar com essa questão do envelhecimento? Olha, eu acho que é uma das grandes questões humanas, né? E que atualmente eu acho que se divide em duas questões. Uma capacidade que a gente tem que ter de aceitar as mudanças e as limitações, né? Que o próprio processo de envelhecimento vai trazendo e, simultaneamente, isso está cada vez mais presente, de como as pessoas procurarem recursos para se manterem o mais saudáveis possíveis dentro desse processo. Né? Tem que aprender a viver, né? Tem que aprender a viver e de ter que poder apostar que essa idade, que já foi a senescência, já foi chamada com vários termos muito pejorativos, hoje em dia é trazida de uma outra maneira, né? Como uma terceira idade, como um momento de vida, também de vida propriamente, né? Possa ser vivida de uma maneira mais satisfatória. Agora, em relação ao que ele falou, eu acho fundamental assim, pensar essa questão da libido
até à luz da questão da andropausa, para a gente não fazer ou não cair numa certa tentação que pode levar até uma coisa um pouco aditiva, né? A gente vive numa sociedade aditiva, que as pessoas procuram o tempo todo, né? Vícios e coisas para melhorarem suas performances, a gente não cair numa relação muito estreita que não é verdadeira entre hormônio, nível de testosterona, quando eles estão normais, dentro das faixas normais, e capacidade e desejo sexual. Uhum. Porque o desejo sexual depende, claro, dessa base hormonal, de bases orgânicas, mas depende de muitos outros fatores, inclusive fatores psicológicos, fatores da relação humana, da relação com o outro. E é perigoso realmente essa questão do remédio, né? Como ele falou. Do Viagra, a testosterona acabar virando uma grande... santo grau, como ele falou. Agora vamos falar dos tratamentos. A gente já está entrando no final do nosso programa. Qual que é o tratamento que é recomendado para o caso de andropausa? Essa questão da AEM, disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Qual o tratamento da AEM? Vamos lá. Da AEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Isso envolve a reposição de testosterona. Mas é importante relatar que existem duas grandes correntes, uma favorável e outra contrária. Então, ainda assim, ainda que haja os sintomas e haja deficiência comprovada, existe uma corrente que acredita que, de fato, a reposição vai trazer inúmeros benefícios e o benefício supera os riscos, né? Mas existe uma outra corrente também que talvez os riscos inerentes a essa terapia acabe sendo superior aos benefícios. Então, benefício você tem melhora de vitalidade, você tem melhora da função sexual. Quando a gente fala função sexual, existem vários domínios, 8 domínios. Então, a maioria desses domínios pode ser melhorado com a reposição de testosterona. Entretanto, a reposição de testosterona pode provocar um discreto aumento de pressão arterial, um discreto aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Então, isso deve ser, de fato, uma balança de prós e contras e deve ser definido em conjunto pelo médico e o paciente. Então, ainda que haja essa síndrome, a reposição deve ser bem discutida e isso não é consensual. Também existe controvérsia acerca disso. A gente está mostrando agora os sites, vamos terminar o nosso programa com essas dicas. Além das informações que você recebeu aqui, dá para pegar mais informações no site endocrino.org.br, que é o da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.